Encontros aqui, mais um dos nossos encontros para estudar o livro A Simetria Oculta do Amor. E nós paramos aqui na pergunta, né? Dando continuidade, né? Estou muito interessado na ideia de emoções tiradas do sistema, pois tenho frequentemente essa experiência. Às vezes fico irritado. Há algo de excessivo e impróprio nesse sentimento. Mais tarde sinto-me bastante mal, como se não fosse eu a pessoa que ficou irritada. Lembrando, né? No início desse capítulo, o Bert falou que ele identificou 4 tipos de sentimento. Nós exploramos o sentimento primário e o sentimento secundário. Basicamente, a diferença o sentimento primário é aquele que é resultado de uma experiência real, legítima, e se ele é vivido com realismo, se ele é vivido com coragem, se ele é vivido naturalmente, ele pode ser um bom sentimento ou um sentimento difícil, mas ele nos leva para frente, ele impulsiona a vida a seguir. E o sentimento secundário, ao contrário, ele paralisa os movimentos, né? Ele é uma espécie de defesa que a pessoa adota para não entrar em contato com a verdadeira dor, e isso é paralisante. A pessoa fica ali estacionada do ponto de vista do seu desenvolvimento naquele aspecto ali que a leva ao sofrimento. E agora ele está falando do que ele chamou aqui de sentimentos sistêmicos, e mais tarde ele chama de sentimentos adotados. Vamos ver o que ele responde, talvez eu possa comentar alguma coisa que ele trouxe mais adiante, né? Vamos lá. Então, ele responde: sim, esse tipo de cólera e irritação costuma estar associado a uma exagerada necessidade sistêmica de justiça. O desejo de vingança, tentativa de fazer justiça a alguém do passado, é muitas vezes extraído do sistema. Esses sentimentos são, em geral, bem menos fortes quando as injustiças foram cometidas contra o vingador. É como se a identificação com alguém de nosso passado, de fato, avivasse os sentimentos, assim como os sonhos avivam determinadas emoções, né? Um tipo de sentimento sistêmico muito comum por exemplo, aqueles que são sustentados por frases do tipo: as mulheres são assim, né? Essas generalizações que normalmente elas não se sustentam pela experiência pessoal. O homem, por exemplo, ele entra na idade adulta já trazendo uma visão sobre o universo feminino que ele trouxe da sua memória sistêmica, tá? São indicativos de que algo pode vir, né, e ser assumido como sentimento, e a pessoa pensa que são seus, mas ela adotou como sendo seus, e às vezes isso acontece quando criança, muito jovem, né? E ela está acostumada com aquilo, e ela abraça como se fosse seu. Então, aí a pessoa que está dialogando com ele pergunta: são precisamente esses os sentimentos com que acho mais difícil lidar? Hellinger, sem dúvida. Para lidar corretamente com sentimentos dessa natureza, é preciso passar por um processo de purificação ou iluminação interior. Temos de nos livrar da contaminação sistêmica, que, na verdade, não nos pertence. É como se eu, como criança, fosse um representante de alguém do passado ou de pessoas do passado. A gente experimenta algo parecido com isso quando nós somos representantes numa constelação em grupo. A gente sente coisas e sente para valer. A gente é tomado por aquele sentimento, mas eles não são nossos.
eles são adotados. Só que no caso da constelação, essa experiência é temporária. A gente sente aquilo quando a gente está representando alguém, e quando termina a constelação, aquele sentimento vai embora, desaparece. Só que quando nós vivemos isso em função de lealdades ao nosso sistema, à memória do nosso sistema, isso às vezes se torna um obstáculo muito forte para a realização pessoal, para uma vida mais leve, para uma vida mais plena, né? E o que ele chama aqui de iluminação e purificação interior não precisa ser algo assim digno de um avatar, digno de um grande guru, não precisa. É assim, pode acontecer de forma gradual. Eu comparo isso ao seguinte, ao processo de conscientização. Então, existem movimentos que acontecem dentro do ser humano, acontecem no mundo interior, nessa memória que nos toca, que não são conscientes. Conforme esses elementos, essas informações que estão nesse campo de memória, que, portanto, são inconscientes, elas passam a se tornar conscientes, aquela área que estava sombreada, obscura, que estava guardadinha lá em algum lugar de mim, que eu não conhecia, a partir do momento que aquilo se ilumina, eu me torno consciente. Portanto, aquele sentimento, ele vai ter o endereço certo. Ah, eu amo aquela minha avó que foi humilhada pelo avô, ou eu amo aquele homem que foi excluído, que foi injustiçado na família porque era um homossexual e ele foi ignorado, ele foi maltratado pela própria família, sei lá, situações da história da família que fazem com que a gente carregue um sentimento que a gente mesmo, às vezes, não se reconhece. Esse tema é muito importante para mim, porque tem a ver com a minha primeira constelação. Eu percebi que a questão que eu quis levar para a primeira constelação tinha a ver com a minha maneira de reagir a algumas atitudes dos meus filhos, que eram crianças. Depois que eu agia, eu achava aquilo tão exagerado, eu falava, mas peraí, eu não sou assim com pessoas estranhas, por que que eu tenho que ser assim com os meus filhos? E isso foi uma questão que eu levei para a minha primeira constelação. E eu identifiquei exatamente isso, um sentimento sistêmico que eu adotava como se fosse meu e eu reagia de maneira exagerada. É uma espécie de projeção, a gente pode dar diversos nomes, tá? O importante isso é um movimento inconsciente, e na medida que se torna consciente, ele perde força, e a gente abandona esse tipo de atitude. Então, viver no piloto automático, não, eu sou assim, eu penso assim, eu acredito nisso e tal, é o caminho mais fácil para não mudar. Quando a pessoa se abre para pensar, peraí, o que acontece comigo? Reconhecer os seus próprios sentimentos e começar a fazer essa imersão em si mesmo, conhecer a si mesmo e procurar o caminho da solução para aquilo que ela vive, ela poderá se encontrar com isso que ele chama de sentimentos sistêmicos, que o Bert está dizendo que são os mais difíceis, está concordando, são os mais difíceis de lidar. Aí ele diz, a pessoa diz, muitas vezes sinto-me agredida pelas pessoas, sobretudo por meu marido. A agressão parece acontecer de repente e não consigo evitá-la. Durante anos tentei manter isso sob controle, mas ainda é muito difícil muito fácil magoar-me. Seria essa uma emoção de empréstimo? Hellinger, para nos certificarmos, teríamos que montar uma constelação. Entretanto, a julgar pelo modo como você descreve o fato, bem poderia ser. Talvez você tenha se identificado com alguém que realmente era agredido. Há ainda uma quarta... Bom, então ele falou disso, né? Há ainda uma quarta categoria,
chamo-a de metasentimentos. Eles são de qualidade inteiramente diversa. Trata-se de sensações ou sentimentos destituídos de emoções. Olha só que interessante a observação. É sentido, mas não é sentido com emoção. Vamos ver do que ele fala. São energia pura, concentrada, coragem, humildade, a aceitação do mundo tal qual é, serenidade, remorso, sabedoria e satisfação profunda constituem exemplos de metasentimentos. Há também meta-amor e meta-agressão. Um exemplo de meta-agressão seria o que um médico gentil experimenta ao fazer uma cirurgia, ou o que um terapeuta ocasionalmente sente. A disciplina necessária para fazer intervenções respeitosas e estratégicas é meta-agressão. Vamos lá, cortar alguém com bisturi, né? Para poder tratar de algum problema que só se pode resolver cirurgicamente. É disso que ele está falando, mas eu quero falar um pouco de algumas coisas que ele fala, né? Algumas coisas são consideradas até virtuosas, né? Virtudes. Por exemplo, vamos falar da humildade, né? Muita gente reconhece a humildade, assim como o amor, né? O Bert fala que o amor antes de ser um sentimento, é uma força espiritual. Não é só o Bert que fala isso. Quando ele fala do amor do espírito, lá em outro livro que a gente já estudou, ele está falando de um amor que abraça toda a humanidade. E isso não é algo que por exemplo, nós, no dia a dia, temos contato. Existem situações em que, centrados, né? Ele fala da condição, são de qualidade diversa, trata de sensações e sentimentos destituídos de emoção, são energia pura, concentrada. Nós podemos, por exemplo, nos compadecer de uma situação que acontece numa escola lá do Canadá, por exemplo. Nós não vivemos lá, não aconteceu nada com alguém que a gente conheça, mas um serial killer, um menino, sei lá, possuído por algum ódio, alguma coisa, entrou numa escola e matou crianças, matou professores, e a gente toma contato com uma notícia dessa e sente uma compaixão por aquilo ali. A gente não chora por aquelas pessoas como quem chora por um parente, alguém muito próximo, mas se estamos centrados e realmente entramos em contato com aquele fato, nós podemos nos compadecer. E isso é uma forma de entrar em contato com o metassentimento. Quer dizer, ele não tem emoção, mas ele é profundo, ele é energia pura, tá? E isso é próprio de grandes movimentos, entende? Assim, pessoas que vivem no metassentimento são seres especiais, não é alguma coisa assim para todo mundo, todo dia, mas nós somos, às vezes, tocados por isso. Às vezes é preciso dizer alguma coisa dura para alguém, para que alguém saia de uma situação difícil em que ela está. E que ela entrou porque ela fez algo para entrar naquela situação. E ela não quer ver isso. Às vezes a gente é levado a mostrar algo para alguém, numa constelação, por exemplo. Como é que a gente pode fazer isso da melhor forma possível? É olhando com amor para esta pessoa e não com um sentimento que me leve a fazer uma acusação a ela. Por alguma razão da dinâmica da vida daquela pessoa, ela fez algo. E fazer algo que pode lhe trazer dificuldades posteriores é algo que precisa ser explícito para ela começar a sair de um sentimento secundário, por exemplo, uma culpa que ela não quer largar. Não me sai da cabeça a situação daquele sobrinho da Márcia, né?
Uma história que eu tenho pensado nela, viu, Márcia? Tenho pensado na história dessa pessoa. Então, Acho que é um pensamento muito forte também nele. então, assim, o que é possível a partir do meta-sentimento? Grandes movimentos. Grandes movimentos. Se a gente pensa na fé, por exemplo, a fé mais pura, como uma força espiritual, ela é uma força espiritual que, quando toca o ser humano, se transforma num sentimento. A fé mais pura, ela não é emocionada, ela não é dramática, ela é. Ela é, e ela assume uma condição de extrema paz, profunda paz. Então, essa história da aceitação do mundo como ele é, não tem nada a ver assim com dizer, é assim mesmo, então deixa para lá. Não é isso. É apenas olhar para a realidade e dizer, sim, esta é a realidade. Hoje a gente pode observar, a partir desse tipo de reflexão aqui, que a partir do reconhecimento do que a gente sente, de como a gente sente cada coisa, a gente pode ver onde é que está guardadinho aquele sentimento, de onde vem a energia que me toca. E ela pode vir de um sentimento primário, e aí essa dor, por exemplo, ela é legítima e precisa ser respeitada como uma dor legítima. Ela pode vir de um sentimento secundário, e aí ele precisa ser esclarecido, precisa ser, vamos dizer, tirado da frente, como se fosse um biombo que está impedindo a pessoa de ver o verdadeiro sentimento. Por exemplo, muitas pessoas passam 30 anos com raiva do seu pai, e a raiva é um sentimento secundário. Quando ela consegue olhar além da raiva, ela vai encontrar o amor que existe. E muitas vezes isso é maravilhoso, mas tem pessoas que só conseguem fazer isso no fim da vida, né? Tem coisas que a gente ouviu, que a gente reagiu a isso, e às vezes a gente só vai chegar na verdadeira compreensão do que a gente ouviu anos depois. E quando a gente compreende aquilo que a gente ouviu, aquilo que era uma raiva, um ressentimento, se evapora, vai-se embora. E a gente consegue ver a verdade que tinha naquela palavra. E isso pode acontecer quando acontece em relação às pessoas muito importantes para nós. O que a gente vê? A gente vê o amor que tinha ali e que antes a gente se recusava a ver. Isso é muito comum, tá? Então, ele falou dos sentimentos adotados, que tem a ver com coisas que a gente já estudou em momentos anteriores do livro. A gente falou de racismo, a gente falou do Holocausto, né? Muitas vezes nós estamos falando de sentimentos sistêmicos e que precisam de luz, e eles são difíceis de tratar. O Bert reconheceu. E aqui ele fala dos meta-sentimentos como talvez aqueles que são capazes de promover as maiores mudanças, né? Por exemplo, os heróis de uma nação, pessoas que se sacrificam, inclusive sacrificam a própria vida para mudar os destinos do seu povo. Eles são movidos por um meta-sentimento. E muitas vezes eles não chegam lá onde o seu povo vai chegar, né? Um exemplo bíblico disso aí é a trajetória de Moisés com o povo judeu, né? 40 anos conduzindo aquele povo. E na hora de chegar aonde era o objetivo, o próprio Moisés não chegou. O seu povo chegou e ele não, né? E tem outros e outros exemplos na história que são bem marcados por esses metasentimentos. É só a gente procurar. Agora, é isso. Eu incluiria na lista aqui do Bert, né, a compaixão como um desses metasentimentos. Quando é compaixão mesmo,
quando a gente se compadece de algo, a gente não se descabela, a gente não se desespera, mas a gente sente uma dor por alguma situação dolorosa, que é uma dor solidária, é real, é um sentimento profundo e real, que pode nos levar a movimentos que podem fazer grande diferença na vida de uma pessoa, ou até de um grupo, ou, quem sabe, né, até de uma comunidade maior. Depende, tá? Então, aqui ele está dizendo, olha, o remorso autêntico, continuando a leitura, o remorso autêntico é um metassentimento. A pessoa pode demorar décadas para se arrepender de algo, mas quando ela se arrepende, ela não tem a emoção. Ela pode até chorar um pouco, mas ela chora baixinho, ela chora profundamente e silenciosamente. E isto aqui causa uma grande transformação na pessoa, o remorso autêntico. Não é assim, me desculpe, por favor, é algo sentido dentro. Às vezes não tem nem mais condições de pedir desculpas para a pessoa, de pedir perdão. A pessoa morreu, mudou-se para a Turquia, sei lá, perdeu totalmente o contato, não tem rede social, não dá para falar nada para a pessoa, ou nem faria sentido dizer alguma coisa. Mas lá dentro do ser acontece um remorso autêntico. Então, quando o remorso é autêntico, as pessoas concentram-se em si mesmas e sabem o que é conveniente para elas. O que fazem é, então, imediatamente possível, apropriado e eficaz. Quando as pessoas se sentem mal por estarem na iminência de fazer algo que não convém às suas almas, temos um metassentimento. Podemos chamá-lo de uma consciência de ordem superior. Às vezes, é a única coisa que nos detém, quando o nosso grupo se envolveu num processo destrutivo. Eu sei que talvez vocês queiram me pedir exemplos disso, mas não me ocorre aqui nenhum exemplo que eu tenha vivenciado em constelações. Mas pode ser algo parecido com, por exemplo, movimentos de suicídio coletivo, que às vezes tocam a um grupo e que alguém se recusa a fazer. Ou movimentos de manada, né? Vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo, e algo dentro da pessoa diz não, não, não. E ela não participa daquele movimento. Então, as seitas malucas, né, que levaram pessoas a tirar a própria vida, teve pessoas que, naquele momento chave, desistiram daquilo, perceberam a insanidade daquele movimento e escaparam da morte. Isso é história, né? Aquelas seitas que levaram, às vezes, centenas de pessoas ao suicídio. E alguns conseguiram ver e foram detidos por um metassentimento. Não foram capazes de evitar a morte dos outros ou a derrocada, enfim, o abismo em que outros entraram, mas não entraram, tá? Sentir o que é conveniente para a alma também nos impede de desempenhar um papel herdado do sistema. O papel tem consequências, influencia o que fazemos e experimentamos, o que cremos e percebemos, mas não promove a plenitude de nossa individualidade. Por outro lado, uma vez desenvolvida a percepção da metaconsciência, surgem critérios para avaliar o que realmente nos convém. Então, as limitações impostas pela dinâmica sistêmica e pelos papéis desaparecem gradualmente, tá? Isso não quer dizer que é um caminho fácil. Por exemplo, vamos tomar algo muito comum, né? Assim, nas igrejas, em muitas igrejas se diz que nós devemos amar como Jesus amou. Qualquer pessoa que teve um lampejo disso
sabe como esse lugar é difícil de sustentar, sabe o quanto custa esse amor tão grandioso, né? Que é exemplificado nas escrituras de diversas maneiras. Então, quem tem isso na sua vida, por exemplo, pode ter momentos em que ela se conecta com esse meta-sentimento de um amor diferente, mas ele é difícil de sustentar, porque ele pode transformar a maneira de ver alguém, né? Ver uma situação, e talvez isso seja um caminho sem volta. E isso pode, inclusive, levar a despedidas, a exclusões, a um caminho, inclusive, solitário. Estou falando de algumas experiências pessoais que eu não quero entrar em detalhe, não são experiências minhas, né? Mas, às vezes, a pessoa tocada por uma visão, ela opta por dizer não a muitas coisas que são senso comum no mundo ou na sociedade onde a pessoa estava inserida, tá? Então, o meta-sentimento é um sentimento que tem muita força para gerar movimentos que podem ser definitivos, podem transformar, tá? Quando ele chama de metaconsciência, é como se fosse uma consciência. A palavra, né, o prefixo meta, em português, significa algo fora, quer dizer, é algo maior que eu. Então, eu entro em contato com um sentimento que é muito mais amplo do que o meu, é muito mais potente do que aquilo que eu consigo gerar dentro de mim. Então, a metaconsciência é um pouco disso. É uma consciência, vamos chamar assim, universal, uma consciência espiritual, é uma comunhão com algo muito grandioso. E isso não é, assim, algo, vamos dizer, uma experiência qualquer, tá? Agora, no transcorrer da vida, podemos ser tocados por esses metasentimentos. E isso pode ter uma força muito grande em nós. São momentos que, às vezes, a pessoa não esquece mais, fica marcado na memória da pessoa. Amplia nossa consciência. Então, vamos lá. Quando se manifestam, os metassentimentos são vivenciados como dons. Não se pode forçá-los. Eles vêm por conta própria, como bênçãos. São a recompensa da experiência de vida, frutos maduros. O meta-amor é propriedade fundamental do quinhão da vida e podemos senti-lo em todas as áreas de nossa existência, sobretudo nos relacionamentos. O meta-amor, além do amor primário, dá aos relacionamentos força e segurança, sendo a fonte da verdadeira responsabilidade, confiança e fé. Então, isso, para mim, quando eu ouvi a primeira vez falar dos metassentimentos, foi algo revelador. Me levou a muitas reflexões a respeito, por exemplo, de líderes espirituais, a respeito de grandes beneméritos, né? Eu já contei aqui num outro grupo de estudos, por exemplo, o contato que eu tive pessoal com a irmã Dulce, aquela senhora da Bahia, né? Que hoje já foi beatificada, né? Quando eu conheci aquela mulher, eu não estava ligado em religião nenhuma e eu não tinha nenhuma ideia prévia sobre ela. Eu fui fazer um trabalho de jornalista, eu era jovem, mas eu senti uma força tão diferente naquela baixinha. Ela era uma mulher bem baixinha, 1,50 m e pouquinho, e ela falava baixo, ela tinha só 1/3 de um pulmão funcionando. Mas a presença dela e a palavra dela soavam tão forte que eu saí daquela entrevista, daquela visita que eu fiz para as obras sociais da Irmã Dulce, eu saí assim, tocado por algo que realmente não era comum. Então, para mim, não foi nada surpreendente, décadas depois, ela ser beatificada, porque não era alguém comum, assim, não era igual minha irmã, que é uma pessoa boa,
ou igual o meu amigo, que é um cara legal. Não era. Era alguém assim que tinha ali um dom, como ele fala aqui. Ela tinha com ela um dom muito raro e muito especial. Então, essa minha vivência, eu guardo, sabe? Um dia até eu acho que eu deveria escrever algo sobre isso para registrar, porque talvez foi a única vez que eu tive contato com alguém e eu pude reconhecer que era alguém muito diferente de mim. Era alguém assim que vibrava uma vibração muito especial. Eu pude reconhecer isso. E é muito diferente quando você encontra alguém, pode até ter uma função espiritual, ocupar lugares. Por exemplo, os padres que eu tinha conhecido na infância, tudo gente boa, falava mansinho, aquela fala, né, típica dos padres dedicados e tal, mas não tinha a vibração daquela mulher, não tinha. E ao longo da vida, até hoje, eu não encontrei pessoalmente mais nenhuma pessoa que me transmitiu a mesma coisa, tá? Então, acho que é isso. Alguém quer falar ou perguntar sobre esses assuntos das categorias de sentimentos ou do meta-amor? Fala aí, Márcio. Eu tenho a impressão que a gente pulou um parágrafo, Mestre Almir, que eu acho que, eu não sei se foi eu que me perdi aqui, mas importante, Leia, quando fala leia. que o coroamento de todos os metasentimentos é a sabedoria. Nós lemos esse parágrafo ou foi eu que me perdi? Talvez não lemos, não. Onde é que está? Lê aí para nós. Tá. O coroamento de todos os metasentimentos é a sabedoria. Ela está associada à coragem, humildade e energia vital. Trata-se de um metasentimento que nos ajuda a distinguir o que realmente importa. Ter sabedoria não significa conhecer muito, mas antes de ser capaz de determinar o que é ou não apropriado nas circunstâncias imediatas. A sabedoria nos ensina o que nossa integridade pessoal requer de nós em cada situação. Está sempre relacionada à ação. Os atos de um homem sábio não decorrem de princípios, mas da percepção direta do que a situação exige. Por isso, o comportamento de um verdadeiro sábio com tanta frequência nos surpreende. Pronto, não tínhamos lido, não. Eu pulei aqui. Beleza. Grato, porque ia ficar faltando, né? E é interessante que eu noto o seguinte: quando a gente reconhece, seja no contato pessoal ou quando a gente ouve relatos, né, documentários, relatos sobre a vida de determinadas pessoas, por exemplo, Teresa de Ávila. A Teresa de Ávila é uma pessoa que os relatos de terceiros sobre a vida dela mostram que a sabedoria e a humildade, que de alguma forma está impressa até nos livros que ela escreveu. Tem um livro dela especialmente, se chama O Castelo Interior, que é maravilhoso, que ela fala sobre o poder penetrante da oração, né? É muito legal esse livro. E ela descreve o mundo interior de cada ser humano como um castelo, que tem alas que a gente vai penetrando gradativamente através da contemplação, da meditação, que a gente pode chamar de busca de autoconhecimento, né? Tem a ver com isso, tá? Grato aí, Márcia. Estava faltando. Falando um pouquinho sobre Irmã Dulce, Marciane, é uma coisa bem interessante. Eu sou baiana e a gente conviveu com esse tempo de Irmã Dulce viva aqui. E as pessoas comentam, porque todos que trabalham lá, né, eu não sei se ainda é assim, mas eram voluntários. E se imaginava, quem ia conhecer ela, que ia encontrar uma pessoa muito frágil, apesar da doença, ela era uma pessoa muito forte, ela comandava aquele hospital de uma forma que surpreendia as pessoas quando chegavam lá, né? Ela era firme, direta, disciplinada e exigia isso das pessoas que estavam lá trabalhando com ela. Muito bela a história dela e quem teve essa oportunidade linda de conhecer pode sentir mesmo como você sentiu. É É, isso mesmo. eu percebi isso. A força dela não estava no tom de voz, mas assim, ela não desperdiçava palavras, sabe como é?
É isso. As palavras eram precisas, eram suficientes. Foi muito interessante meu contato com ela. Eu não esqueço. Isso tem mais de, sei lá, mais de 40 anos, Márcia. Faz tempo, né? Bom, podemos ir em frente, pessoal? Vamos entrar num outro capítulo, tá? É, sofrimento intencional e sofrimento por obra do destino. Pergunta: frequento os alcoólicos anônimos e sinto-me profundamente tocado pela atmosfera de franqueza e confiança nas reuniões. Todos os membros sofreram muito. Minha pergunta é: essa emoção pode ocorrer num sentido saudável, alegre e feliz, ou exige alguma espécie de sofrimento para que se estabeleça um clima de fraternidade e união? Hellinger, sua pergunta parece conter a resposta. Portanto, presumo que me consulta a respeito de algo que já conhece. Creio que esse tipo de comunidade não é possível sem um pouco de sofrimento e culpa. Culpa e sofrimento são forças poderosas que estreitam os vínculos de uma comunidade. Pergunta: mas não haverá a tentação de cultivar o sofrimento para preservar os sentimentos de comunidade? Hellinger, é claro, mas o sofrimento intencional não cria comunidade. Só o sofrimento por obra do destino pode garantir força e sabedoria aos que o experimentam. A dor autoinduzida ou neurótica não faz nenhum bem. Isso é parte importante dos programas dos alcoólicos anônimos. A não intencionalidade. Ninguém ali procura mudar os outros. Quer dizer, eu vejo essa mesma atitude nos chamados Doutores da Alegria, que é um movimento hoje internacional, né? Eu fiz um curso com os Doutores da Alegria. É interessante como lá na essência tem coisas muito semelhantes ao que o Bert Hellinger explica, tá? Como lidar com aquelas pessoas em condições limitadas, né? Num leito de hospital, por exemplo, sem ficar assim se induzindo qualquer movimento de empatia, qualquer tentativa de artificialmente expressar alguma coisa. E sem a ilusão de que com aquilo você vai mudar a situação da pessoa. Às vezes a situação da pessoa é bem difícil mesmo. Então, é carregar aquele sentimento de empatia e poder lidar com aquilo se, vamos dizer, se aliando às limitações da pessoa, sem querer mudar. E é impressionante como isso tem o poder de mudar. Então, tem todo um treinamento que eles fazem para não ter a pretensão de que você vai lá para causar uma mudança. Você vai lá para participar de um momento com a pessoa. E dessa participação aberta, legítima e dedicada, poderá surgir um sentimento novo naquela pessoa que está limitada por um tratamento ou, às vezes, uma condição definitiva de limitação. A gente não sabe. Então, eu acho interessante, aqui e ali, a gente encontra os mesmos princípios que o Bert fala, inclusive em outras linhas terapêuticas, em outras linhas de trabalho com o ser humano. Ele não está trazendo algo assim do nada e por nada, quer dizer, é o tipo de conhecimento que encontra paralelos até mesmo com outros códigos, outros tipos de linguagem, com filósofos e coisa e tal. Mas, então, esse negócio de sofrimento intencional não leva a nada. Resumindo, não leva a nada. Trabalhar com fatos, não com opiniões. Pergunta: fiz a constelação da minha família de origem em um de seus seminários, há cerca de 4 anos, mas agora observo que você trabalha com o que está no fundo.
sucedeu algo de errado com a família de minha mãe. Ela ficou órfã muito cedo e passou a viver com uma tia materna excessivamente severa. Hellinger, evito toda descrição desrespeitosa, toda atribuição de qualidades negativas, como a palavra severa que você acaba de proferir. As descrições de caráter são irrelevantes. Esse nível de informação é perturbador e traz confusão. Quando omitimos tais descrições, os fatos concretos da vida das pessoas retomam sua importância. Uma das influências negativas da psicanálise em nossa cultura é a tendência a dar mais importância à interpretação dos fatos do que aos próprios fatos. Isso é absurdo. Vou dar-lhe um exemplo do que quero dizer. Uma vez, só antes de ler isso, uma vez o Bert fez uma constelação com um homem e ele pediu a ele que, quando chegasse em casa, descrevesse a constelação para sua esposa, mas que ele não deveria, na descrição, usar nenhum adjetivo, só substantivos, de tal maneira que ele evitasse colocar a sua carga emocional ou a sua interpretação daquilo que ele tinha presenciado, como se ele tentasse fazer uma fotografia oral daquilo que aconteceu, sem colocar adjetivo. Me lembrei disso agora. Vamos em frente na leitura, tá? A morte do pai foi esquecida. Num curso para terapeutas, pedi aos participantes que relatassem os eventos mais importantes de sua infância. Um homem contou que o avô pousara a mão em sua cabeça. Isso fora muitíssimo importante para ele. Depois falou em surras, tombos e por aí além, acrescentando que quando tinha 5 anos, seu pai falecera. Perguntei ao grupo qual fora o acontecimento mais importante. Mencionaram todos eles, exceto a morte do pai. Eis a distorção da psicanálise. Sua mãe foi viver com a tia, que estava preparada para cuidar dela. Ponto final. Isso encurta grandemente o processo todo. Nas constelações, a descrição de caráter não faz nenhuma diferença. O que nos ajuda são os fatos simples e as reações dos participantes na própria constelação. Portanto, você pode esfriar a cabeça, está bem? Ele continuou falando com a própria pessoa. Quer dizer, o que a mãe passou porque foi morar com a tia, e foi terrível, e foi severo, papapá, tudo isso ele deixa de lado. Qual foi o movimento importante? Ela recebeu os cuidados de mãe através dessa tia. E a tia tinha o seu jeito de ser mãe, ou o seu jeito de ser tia. O importante é que ela não deixou aquela criança morrer de fome, morrer de frio, ela deu abrigo, e ela era uma pessoa, vamos dizer, que tinha lá as suas questões, talvez com sua própria mãe, com seu próprio pai, ela tinha as suas questões, mas mesmo assim ela conseguiu dar àquela criança o que ela pôde, como tia. E isto é uma realidade. Então, essa coisa de lidar com fatos é desafiante para a maioria de nós, tá? É desafiante, porque a gente lida muito com interpretações, com cargas de emoções que vêm junto com os fatos, tá? A pergunta: sinto-me atraída pelo marido da irmã de minha mãe, embora raramente o veja. Sei apenas que ele nos ajudou muito no campo de refugiados. Afora isso, e talvez eu não devesse dizê-lo, era completamente maluco. Hellinger para o grupo. Percebem o efeito dessas palavras? Finalizando seu relato com a frase "era completamente maluco", ela reduziu suas possibilidades de solução. A solução está sempre ligada à honra e ao respeito. Ela disse algo que merece cumprimentos. Ajudou-nos muito no campo de refugiados, mas arrematou a sentença com um dito que negou sua estima. Revestir coisas boas com coisas negativas é maluquice. E fazer maluquice distorce a realidade.
Algo mais? Aí a pessoa diz, pelo contrário, risos. Então, uma coisa que eu aprendi, quando as pessoas começam a contar a história delas, é a prestar muita atenção ao que vem depois de uma primeira afirmação. Aquilo que as pessoas começam com mas. Olha, meu pai não deixou faltar nada em casa, mas ele nunca disse eu te amo, meu filho. Ou ele nunca me abraçou, mas tarará, tarará. A pessoa precisa, às vezes, de uma frase que invalide uma frase positiva que ela mesma disse. Isso acontece entre nós, assim, no dia a dia, com muita frequência, tá? E a gente prestando atenção nisso, até como amigos, como parentes, como irmãos, a gente pode lidar de uma forma diferente com as nossas relações. Quer dizer, a própria pessoa, às vezes, mesmo querendo falar mal de alguém, fala bem antes. Pode observar como isso acontece, né? Olha, ele é uma pessoa legal, mas ele fala muito palavrão, ou ele não paga suas dívidas. Ele é muito gentil, coisa e tal, mas ele come de boca aberta, ele não é muito fino, sei lá, coisas do tipo, tá? Quer falar, Ana? Tá rindo só, né? Bom, as interpretações só funcionam quando tocam o amor do cliente. Pergunta: parece-me que o que você faz é reinterpretar ou rearticular de maneira positiva. Isso é consciente? Aí diz o Hellinger: a interpretação só é eficaz quando adequada, quando toca o coração do cliente. Eis o princípio terapêutico aplicável aqui. As intervenções só são eficazes quando tocam o amor do cliente, ativam-no, afirmam-no. E as reações do cliente constituem o critério que utilizamos para determinar a adequação da interpretação. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser uma intervenção caprichosa, que banaliza a seriedade da situação e não funciona. É mais ou menos aquilo, agradecer ao estuprador, né? Hoje ela não está aqui, se ajoelhar diante do agressor e pedir perdão, como se fosse algo assim, bom, faz aí e pronto, né? Isso eu acho muito leviano, infelizmente, seja muito presente, inclusive entre consteladores, né? Mas vamos lá. Importante isso. A gente, às vezes, tentando passar uma visão positiva da história de alguém, a gente está, sem a menor das intenções maldosas, a gente está depreciando o sofrimento da pessoa. Às vezes, ao fazer isso, a gente não está ajudando, a gente está simplesmente tentando amenizar uma coisa que traz uma expressão de uma dor profunda e que precisa ser olhada com mais respeito. Então, existem formas que cada um, né, na sua busca de conhecer o trabalho com gente, principalmente se houver interesse em estudar constelações e como trabalhar com as constelações, cada um desenvolve a sua maneira de abordar e pode encontrar formas de perceber quando é o caso de dar um toquezinho assim que leva a uma reinterpretação de um fato, né? Eu teria muitos exemplos para isso. Agora, é muito interessante quando isso acontece espontaneamente, quando a pessoa vê isso por ela mesma numa constelação através dos representantes. Isso acontece, quando acontece assim, e não é o terapeuta que fala sobre isso, tem muita força, porque a pessoa começa a ver o fato de uma maneira diferente, através daquilo que está acontecendo ali, no, como a gente diz, no campo, né? No setting da constelação, tá? Então, ofereço
Com essa interpretação, ofereço à consciência do cliente o que eu vi. Interpretações e rearticulações. Não, vamos voltar. Se não formos cuidadosos, rearticular positivamente uma situação deteriorada pode ser uma intervenção caprichosa, que banaliza a seriedade da situação e não funciona. O tipo de intervenção e rearticulação que funciona surge da visão do que é. Se revela para a gente. É interessante quem tem alguma experiência com constelação. De repente você vê algo. Não é fruto de uma visão pré-concebida, de uma moral que você traz com você, ou mesmo de todo o conhecimento sobre constelações que você acumula ao longo do tempo. É algo que se mostra ao longo do trabalho e você pode ver algo. É uma luz, é um relâmpago, é alguma coisa que faz pá. E isso acontece com outras linhas terapêuticas também. De repente, a pessoa é iluminada por uma visão. E isto pode contribuir, tá? Isso, quando é assim, fruto de uma visão inesperada, é algo do sistema. É o sistema falando. Isto precisa ser visto. E, às vezes, o cliente ainda não viu, mas você, como terapeuta, vê. E aí cabe a você ter o cuidado de ver o que fazer com isso que você viu, né? Tem a forma de levar isso ao cliente. E aí é muito individual isso. É no trato com cada pessoa, né? Com essa interpretação, ofereço à consciência do cliente o que vi. Interpretações e rearticulações eficazes repousam na verdade. Há uma discussão em torno da palavra verdade. Os construtivistas não gostam de empregá-la, mas eu encontrei uma definição que me satisfaz. A verdade é o que fomenta e melhora a vida. Se vocês prestarem atenção, perceberão imediatamente se uma frase é verdadeira nesse sentido. Seu corpo responderá com vivacidade se for verdadeira, com contração, enrijecimento e desfalecimento, se não for. Quando uma interpretação é verdadeira, as pessoas pressentem-na de imediato. Têm uma sensação de alívio físico, uma noção nítida de que está tudo bem. É difícil definir a verdade, mas é fácil senti-la. Quer ver um sinal de que alguma verdade veio à tona? É quando o representante ou o próprio cliente, de repente, faz... Quando há assim, uma soltura, parece que alguma coisa que estava presa em algum lugar sai pela boca, você percebe que alguma verdade nova veio à tona. Quer dizer, não é necessariamente nova, é uma verdade sobre uma versão que a pessoa carregou durante a vida toda, às vezes, e tinha algo preso nela. Então, não preciso definir o que a vida requer de mim. Se estou desperto, sinto-a. Em geral, definimos conceitos e objetivos de acordo com o que não queremos e o que não conforma os imperativos da existência. Quando os terapeutas interpretam eventos e pessoas, tentam assumir o controle das vidas dos clientes, agindo como se isso fosse possível. É muita pretensão. Descrever o que vejo não é o mesmo que interpretá-lo. Quando vejo que um evento tem real importância, sigo-o até onde ele possa me levar. Sou conduzido, não controlo. Essa é uma atitude humilde, que também protege o terapeuta do orgulho. E veja, às vezes é difícil ver, porque existe algo que às vezes se mostra e vai incomodar o cliente. É uma coisa que vai mexer com ele profundamente e ele poderá ser levado a sentimentos difíceis dele lidar. Então, eu lembro sempre do meu primeiro professor de constelações, o Dr. Renato Bertatti, né, um médico, que ele dizia: você tem que aprender que não é você que conduz uma constelação, é o sistema que conduz. O sistema sabe
o que está na hora e como deve ser revelado. Então, você deve abrir mão de ser uma espécie de maestro, ou uma espécie de jogador de xadrez. Você não está regendo uma orquestra, você não está jogando o jogo. Você está mergulhando numa história e você poderá ver alguma coisa que irá te surpreender. E aí você precisa ter coragem de seguir essa visão. Entende? Isso aí é coisas que eu ouvi do Renato há 20 anos atrás, na minha primeira formação, né? Eu nem conhecia Bert Hellinger diretamente ainda. Tá? Então, agradeço muito ao Renato Bertatti, que é um cara que me ensinou muita coisa. Evitar o orgulho e a superinterpretação. Pergunta: há cerca de um ano, meu irmão recebeu um diagnóstico de epilepsia e há vários anos minha irmã contraiu câncer. Gostaria de colocar minha família de origem porque pretendo descobrir o que está errado ali e restabelecer a ordem. Hellinger, essa linha de pensamento é bastante sedutora. Deu logo uma tamancada no cidadão, né? Parece-me que sua tentativa de explicar sistemicamente esses fatos está indo longe demais e que sua convicção implícita de poder restabelecer a ordem não passa de orgulho. Sempre que as pessoas perguntam o que fiz de errado para contrair câncer, ou qual é a dinâmica psicológica por trás da insanidade de minha família, para então restabelecer a ordem, estão sendo excessivamente presunçosas. Quando acalentam a crença de que se compreenderem o bastante, serão capazes de restabelecer a ordem, agem como se pudessem controlar suas doenças ou o destino da família, corrigindo seu comportamento. Evitam confrontar o fato de que algumas coisas que nos acontecem estão fora de nosso controle. Quando nos vemos às voltas com coisas desse tipo, temos que nos curvar ao destino. Tentar tomar as rédeas do destino gera efeitos negativos na alma, por causa de sua extremada presunção. Uma terapeuta sistêmica procurou-me recentemente. Contraíra grave infecção num dos dedos do pé e o mal estava alcançando seu joelho. Desejava fazer terapia para curar-se. Aconselhei-a a procurar um médico. Existe uma coisa chamada doença. Não se pode associar tudo à dinâmica familiar. Quem o faz enlouquece. Temos de ver a pessoa concreta. Ela estará evitando seu destino e sua doença ou encarando-a e tentando viver com eles da melhor maneira possível. Certa vez, um paciente pediu para colocar uma constelação a fim de descobrir qual sistema falso de crenças sua irmã gravemente enferma nutria. Eu lhe disse: a morte não se impressiona com sistemas de crenças. As pessoas são muito tentadas a negar a realidade de sua condição mortal. É isso. Às vezes a gente coloca uma constelação para uma pessoa, por exemplo, que está com metástase, e o que a constelação mostra é: esta pessoa vai morrer. E a gente tem que ter coragem de olhar para isso. É simplesmente isso, né? Tentar explicar tudo o que acontece com o ser humano pela dinâmica familiar é uma pretensão absurda. E o Hellinger sempre desmistificou constelação, entende? Ele não deixou qualquer manifestação que trouxesse uma leitura mística de constelação, ele não deixou isso prosperar. Ele sempre cortou. Então, vamos lá. Minha irmã contou-me que meu pai, antes desse... não sei, hein? Acho que nós vamos ter que parar aqui pelo horário, tá? Acho melhor parar aqui. Alguém quer comentar algo ou fazer alguma pergunta? Hoje quase não deu para vocês participarem, né? A Márcia teve uma participação. Diga, Hortência. Eu diria que a sessão de hoje é um banho da realidade. Sim. Banho de realidade. Tem razão.
Hortência, só para te acompanhar, agora você está na Índia, onde você está? Eu estou em um lugar bem legal. Se chama Kochi. Está em Kerala, el sur da Índia. Sul da Índia. Kerala. É um sul da Índia tropical e muito interessante, porque foi um reinado antes dos ingleses. Então, tem muita cultura, muita. Muito bem. Que legal, mas eu cortei. Sim, Banho de realidade, né? Concordo com você. Concordo e isso... Sim, um banho de realidade, madre minha. Madre minha. Sim, muito sanador. Realmente. Muito bom. Legal, Hortência. Graças, Almir. Que sigas bem aí em tua Namastê. viagem. Boa sequência para todos, tá? E nos vemos na segunda-feira, às 8 da manhã aqui no Brasil. Abração para vocês. Ana, Bom fim de semana. felicidades. Deus te abençoe sempre, tá? Parabéns pelo seu aniversário. Tchau, tchau. Tchau.